pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são mansos, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, deles é o reino. Queridos, o título dessa mensagem é A Árvore e Seus Frutos. Eu quero te convidar a ler comigo Mateus 7, versículos 15 a 20. Mateus 7, do 15 ao 20, que diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Amém. Queridos, nós seguimos com a série de exposições bíblicas, Discipulado, e nós já entramos na reta final desse maravilhoso sermão de Jesus Cristo, que é a base da fé cristã, conhecido como o Sermão do Monte. E voltando aqui à questão do julgamento, porque aqui nós nos deparamos novamente com a necessidade de uma fiel avaliação, onde Jesus agora ensina os seus discípulos que eles devem saber discernir quando pretensos profetas surgem em seu meio. E por falar cuidado, ou dependendo da versão bíblica, talvez seja a sua, que aparece acautelai-vos, obviamente eles, os falsos profetas, eles já existiam e estavam lá no meio deles. Porque não há sentido, por exemplo, a gente colocar no portão de casa uma placa: cuidado com o cachorro, se o que a gente tem dentro de casa é um gato e um passarinho. Não tem o menor sentido. Então, quando ele diz cuidado, ele está dizendo de um perigo iminente. Já estava lá no meio deles. E, para contextualizar, o profeta contemporâneo, como diz no texto, é aquele que prega a palavra. Não é o profeta igual lá do Antigo Testamento. O profeta contemporâneo é aquele que prega a palavra. Contudo, convenhamos, os discípulos de Jesus Cristo, eles não são muito suscetíveis a convites explícitos para pecar. Ou são? Se alguém aparece como um pregador da palavra e fazendo um convite explícito para pecar, opa, alguma coisa errada não está certa, né? É pouco provável que sejam atraídos pelo pregador, por exemplo, que ele propõe um hedonismo gritante, uma busca desenfreada pelo prazer. Não, a gente vai estranhar isso. Uma anarquia ou formas variadas de incredulidade. Não é isso que atrai, é o perigo para discípulos de Jesus Cristo. Não é isso. O problema, ele está no pregador que parece piedoso. Parece piedoso. Que ora, que à primeira vista parece que ele tem todas as marcas de um cristão. Ele usa todos os clichês religiosos. E o próprio dogmatismo que ele exala parece dar testemunho da sua ortodoxia, uma pessoa que está lá firme na palavra, aparentemente, que se mostra como uma das ovelhas do rebanho de Cristo.
E aí então a maioria das ovelhas não percebe que ele na verdade é um lobo devorador. É sobre isso. Não é diante daqueles sinais gritantes, é diante daquilo que é sutil, que parece, mas não é. Esse trecho, Jesus ele alerta os discípulos sobre os falsos profetas, os comparando com lobos vorazes, ou dependendo da versão, como lobos roubadores. E esses, eles são piores do que os cães e porcos que nós já vimos anteriormente. Porque os cães e porcos que Jesus pede para a gente não atirar as pérolas e nem aquilo que é santo, eles são inimigos declarados do cristianismo. Então a gente rapidamente identifica que nós estamos diante de inimigos declarados. Agora, esses lobos diferentes, eles aparecem como ovelhas. Eles se disfarçam. Eles são lobos vestindo uma pele de ovelha. Então vamos ver como que as escrituras encaravam um falso profeta no Antigo Testamento. Eu quero te convidar para me acompanhar na leitura de Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e anunciar a vocês um sinal milagroso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-lhe, apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador deverá ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu na terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que vocês seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Radical, hein? Já pensou se essa moda continua no tempo presente? Já pensou? Martin Lloyd Jones, ele narra esse trecho que nós lemos assim: nosso Senhor, como que nos diz? Ora, a essa altura, uma das coisas que vocês precisam observar acima de qualquer outra coisa é o perigo de darem ouvidos aos falsos profetas. Eles sempre se fazem presentes, nunca se afastam do lado externo da porta estreita. Essa é a posição favorita deles. Porém, se vocês começarem a dar-lhes ouvidos, estarão inteiramente perdidos, porquanto eles acabarão persuadindo-os a entrarem pela porta estreita, mas não a caminharem pelo caminho apertado. Sutil, né? Queridos, aqui Mateus, ele está escrevendo as palavras de Jesus Cristo, obviamente. E os primeiros receptores era a igreja lá do primeiro século. E possivelmente ele esteja se referindo aqui às primeiras heresias provenientes lá do tato dos fariseus e dos saduceus. Ou quem sabe, o início lá de um gnosticismo que a gente vai se deparar depois, presente também nas igrejas do Novo Testamento. E nós lemos sobre esse perigo desses hereges. A Bíblia vai chamar em dado momento como os pseudos profetas, pseudos mestres, pseudos apóstolos, e a gente lê sobre eles em todo o Novo Testamento. Em todas as cartas do Novo Testamento a gente se depara com esse perigo rondando. E pseudo é a palavra grega para mentira. Então, logo, é mentiroso profeta, mentiroso mestre, mentiroso apóstolo.
O John Stott, ele disse o seguinte: um falso mestre, ele não se anuncia nem faz propaganda de si mesmo como um fornecedor de mentiras. Pelo contrário, reivindica ser um mestre de verdade. E assim, gente, um falso profeta, ele não vai chegar apresentando um cartão de visita: prazer, eu sou um falso profeta, eu sou um falso pregador. Não é assim que acontece. Perto do fim do ministério do apóstolo Paulo, ele alerta os de Éfeso acerca desse mal. Olha como que Paulo diz, Atos dos Apóstolos 20, versículo 29. Atos dos Apóstolos 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então ele está anunciando que ele ia partir, que é o fim do ministério dele, e o perigo que ia rondar. Ele já sabia disso. Se a gente se deparar mesmo com as igrejas do Apocalipse, a gente vai ver presente em muitas dessas igrejas esses infiltrados ali no meio. Essas pessoas causando esse estrago tão grande para a igreja de Jesus Cristo. E os cristãos maduros, os recém-nascidos na fé, esses são normalmente as presas fáceis nas mãos desses lobos. Então as presas mais fáceis, quem é? Aquele que não tem muita experiência ainda, aquele que acabou de chegar, aquele que está se abrindo para o cristianismo. Esses são as presas mais fáceis na mão desses lobos. Mas não somente eles. Porque tem aqueles que gostam de uma coceirinha no ouvido, sabe? Tem aqueles que gostam de uma massagenzinha no coração. São aqueles que pedem para ser enganados. A Bíblia fala sobre isso também. O Paul Washer, ele disse o seguinte: a grande marca de um falso profeta é que ele só fala o que você quer ouvir. Essa é a grande marca de um falso profeta. Ele só vai falar aquilo que você quer ouvir. É bom ouvir um falso profeta. É gostoso, faz bem para o coração, faz bem para o nosso ego. É maravilhoso. Ele vai ver sempre uma chave na tua mão. Ele vai ver sempre uma porta se abrindo diante de você. Ele vai ver sempre um futuro maravilhoso, o melhor de Deus na sua vida, que tudo vai ser transformado, que tudo vai ser curado, que tudo vai ser resolvido. E queridos, eu fico pensando que o povo evangélico brasileiro deveria ser mais esperto. Afinal, o brasileiro, ele gosta de dizer que é esperto, não é? O brasileiro não fala que ele é um malandro? Que bobo mesmo são os gringos que vêm aqui no Brasil, não é verdade? Que caem nessas conversas, mas não, a gente é brasileiro, brasileiro é esperto, brasileiro é inteligente. Bom, na semana passada no Rio de Janeiro, um grupo criminoso liderado por um pastor foi preso. E tal grupo teria arrecadado 3 milhões de reais com um call center que aplicava golpes em fiéis. O grupo ele entrava em contato com as vítimas e oferecia orações em troca de dinheiro. E os atendentes eles tinham um roteiro de telemarketing. Eles tinham um roteiro, um script, que eles seguiam aquele roteiro, eles tinham metas de ligações e mais. As orações eram produzidas pela IA, pela inteligência artificial. E custava a média de R$50 cada oração. Aí você olha um absurdo como esse e você vai dizer assim: não é possível que tem trouxa que cai numa dessa. Pois é, em um ano eles arrecadaram 3 milhões de reais. Está entendendo, gente? Queridos, no passado, quando eu me deparava com absurdos, por exemplo, da teologia da prosperidade e tantos outros perigos que rondaram e rondam a igreja de Jesus Cristo,
eu costumava ficar com dó daqueles que estavam sendo enganados. Eu ficava com dó. Lógico que nós não podemos generalizar. Mas com o passar do tempo eu cheguei à conclusão que a grande maioria não é inocente. Não é inocente. Tem sim os neófitos, aqueles novos na fé. Os novos convertidos. Mas a grande maioria tem os seus interesses presentes em jogo. Não está ali para ser enganado, não. Ele está ali porque ele quer investir um tanto e ganhar um tanto muito maior. Ele quer uma receita de sucesso para a vida dele. Ele acredita naquilo, ele está buscando aquilo ali mesmo. Então não tem inocente. E eu não me refiro somente a dinheiro. Porque o mal do nosso tempo é a tentativa de alargar a porta estreita, como nós vimos no versículo 13 e 14. Uma teologia que apresenta uma fé que aceita tudo, que não confronta o pecado, que fala de amor, mas é um amor cego. E com isso, tem igrejas e pastores conhecidos, midiáticos, que formam um grande exército de desigrejados. Uma vez que é comum você se deparar com comentários do tipo nos vídeos e postagens dos tais: meu sonho é um dia visitar tal igreja e ver você pregar presencialmente. Eu me considero membro daí, porque eu não me encaixo em nenhuma igreja onde eu moro. Eu não perco uma pregação online. Pode reparar nesses comentários, tenha curiosidade, abre lá para você poder ver isso aí. O camarada segue uma igreja aqui de São Paulo, só que ele está lá no Acre. E não tem igreja lá para ele. O pastor dele é esse aqui. É um pastor que não confronta, é um pastor que não sabe como está a vida do cara. E o dia que ele falar uma coisa que desagradar, ele vai lá e muda o midiático. Ele vai mudar o pregador. E aí eu me pergunto e te pergunto: tem inocente no jogo? O Paul Washer ainda, ele disse o seguinte: os falsos profetas são o juízo de Deus aos falsos cristãos. Aquelas pessoas que o seguem não são suas vítimas. É o juízo de Deus porque querem exatamente o que querem. E não é Deus. Duro, né? Então ele vai dizer que já é o juízo de Deus. Não é vítima, não. Eles querem aquilo que eles querem. É isso aí que eles querem. E é por isso que está a rodo ali. É por isso que começa a falar: aconteceu um milagre, tem aquela igreja lá. Não, então eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá nesse negócio aí. É tentador. Nossa, deu certo na vida. Está dando certo na vida do outro. Então eu vou lá para poder ver se dá certo na minha vida também. Não é amor por Deus que move. É uma fé que olha para o umbigo, é uma fé egoísta. É uma fé que quer a solução dos seus problemas. Não quer Jesus, não. Bom, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. E não tentar encaixar a mesma de forma a justificar os nossos impulsos carnais. E olha que às vezes não se trata nem dos nossos impulsos carnais. É de pessoas que amamos. Tem gente que muitas vezes fica maravilhado com a porta larga, não é por causa dos impulsos carnais dele. É por causa de alguém que ele ama. É de um filho, é de um sobrinho, é de um parente. E aí, tem muita gente tentando alargar a porta estreita para poder caber mais alguma coisa ou para caber alguém. Às vezes não é ele. Não é ele. Às vezes é alguma pessoa que ele ama tanto. Aí ele começa a escutar uma pessoa diferente. Veja bem, eu acho que nem é tão errado assim. Não, é verdade, esse cara tem a razão. E ele começa a largar a porta estreita para tentar caber mais alguém, para caber mais alguma coisa. O que eu conheço de simpatizante no meio cristão, que se diz cristão, não está escrito. E ser discípulo de Jesus Cristo é não flertar com esse tipo de postura de maneira nenhuma.
Porque nós somos o sal e a luz, e nós devemos agir como tal. Pode haver no seio da igreja um membro, ou quem sabe, nós até seguimos ele nas redes sociais, um profeta, um pregador, a julgar pela aparência, pelas obras, e aí a gente olha e identifica como um cristão verdadeiro. Mas por dentro é um lobo voraz. As suas palavras são mentiras, as suas obras, grande ilusão. O N.T. Wright, ele disse o seguinte: nenhum lobo deixa você ver suas unhas e seus dentes afiados, se conseguir passar por uma inofensiva ovelha. E é isso que eles fazem. Não vai chegar se apresentando como lobo. Não vai. Você acha que ele vai chegar já mostrando as unhas e os dentes afiados? A gente vai correr. Não vai chegar se apresentando assim. A gente vai se deparar com isso depois. Lembra lá da história da Chapeuzinho Vermelho? O lobo tenta enganar. Não vai ser aqueles lobos bonitinhos dos desenhos, não. Se a gente vê o lobo mesmo, ninguém vai querer ter por perto um lobo, não. Não vai querer. E esse profeta, esse pseudo-profeta, ele não se submete à disciplina de uma igreja local. Ele até vem para a igreja, participa da igreja, até escuta o que ali diz, mas no fim das contas ele vive mesmo do jeito que ele quer, do jeito que ele bem entender. O dia que for conveniente, ele acata. Aquilo que não é conveniente, o que prevalece é a minha vontade. E é isso, é assim. E o problema maior, queridos, é que esse normalmente ele costuma arrastar pessoas para junto dele. Porque nas oportunidades que ele tem, ele começa a aliciar, ele começa a falar do pensamento dele, do entendimento dele, e quando vai ver o estrago é grande, porque aí não é só ele que está totalmente fora do caminho, ele vai tirar outros do caminho também. Entrou pela porta estreita, mas fala, não anda pelo caminho apertado não, porque a liberdade, você pode todas as coisas, faça o que você quiser, faça aquilo que te dá prazer ao hedonismo. Deus te faz bem, você está feliz, então vai, então faça. Não, mas você está sentindo vontade de... Seja feliz, escute a voz do teu coração. Peraí, de onde que tirou isso aí? Que livro da Bíblia que vai falar para a gente escutar a voz do nosso coração, para fazer aquilo que a gente tem vontade, para fazer aquilo que dá prazer? Você tem vontade de pegar uma cruz e seguir Jesus, de ser pregado nela? Você tem vontade de negar a si mesmo, de esmorrar a sua carne, de lutar contra o pecado? Você tem vontade disso? Isso dá prazer? Mas a gente faz isso por obediência a Jesus. A gente faz isso porque a gente entende que esse é o melhor para as nossas vidas. Porque nós queremos encontrar semelhança no nosso Senhor. E é por isso que a gente vive o cristianismo. Longe de ser algo que vai dar prazer, mas é algo que traz vida. E é isso. Esses falsos profetas, eles assemelham-se a pessoas corretas, mas é que eles se disfarçam com peles de ovelha. E ninguém pode suspeitar que eles são fraudulentos. E assim, queridos, entenda bem, não se trata de um off the king, the power, the best. Porque isso aí, até quem é de fora, dá risada e vira meme. Não é isso! Não é isso! Mas é daquilo que confunde. É aquilo que confunde, é aquilo que não está claro, aquilo que não é óbvio. O falso profeta, ele é um indivíduo que se aproxima de nós, dando uma impressão inicial de tudo quanto seja desejável em alguém. Ele é gentil,
agradável, prestativo, parece ser um bom crente e também dizer as coisas certas. O seu ensinamento é bastante equilibrado. Ele fala acerca de Deus e parece que tudo que ele diz acerca de um autêntico cristão. E como ele se veste com roupa de ovelha, é difícil de o reconhecer logo de imediato. E aí, não quer dizer que ele fala coisas erradas, mas ele omite coisas certas. É um recorte muito grande para poder apresentar aquilo que é aceitável. Em seu ensino, ele sempre vai deixar faltar algo. Ele sempre vai excluir, por exemplo, o elemento da porta estreita e do caminho apertado. Ele nada apresenta de ofensivo que confronta o homem natural, mas ele procura agradar a todos com a sua mensagem. Não tem confronto e exortação para retidão, para se abster do pecado. Esse não é um assunto na pauta desse. Ensina um cristianismo gostoso de ouvir, um cristianismo light, fácil de ser vivido, que faz massagem no ego, que alarga o caminho da graça, e eles jamais vão ser perseguidos por causa da sua pregação. Pelo contrário, são muito elogiados, grandes animadores de plateias, e assim pode conduzir muitos homens para a perdição. E essa é a característica desse camarada. O Martin Lloyd Jones, ele disse: o falso profeta adora falar sobre amor, mas raramente, muito raramente, falará sobre santidade, justiça e ira de Deus. Só isso já faz dele falso. Ou seja, está percebendo? Ele fala algo que é verdadeiro, só que ele exclui outras coisas que também são verdadeiras. Meia verdade é mentira. Meia verdade é mentira. E sobre esses falsos profetas, eu me recordo de Jeremias 6,14, que diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O conceito de santidade que apresentam é como era dos fariseus. Os fariseus, eles selecionavam certos tipos de pecado que eles achavam: aqui eu não escorrego, aqui eu não caio. Achavam só, né? Que quando Jesus chega, Jesus desmascara tudo aquilo lá. Era uma santidade seletiva de 3 ou 4 elementos. Apresenta um Deus que compreende tudo, que tudo perdoa, que tudo aceita, tudo ama, que o importante é você. Só que eles esquecem de uma coisa: do vai e não peques mais. Jesus, ele ama, é verdade, ele perdoa, é verdade. Ele não quer que você fique do jeito que você está. Ah, não, isso não. Venha como está e fique como está. Não, não é assim. Venha como está. E aí então Deus transforma a nossa vida. Não foi assim com você? Foi assim comigo. Eu vim para a igreja, eu fui até Cristo, cheio de caminhos tortuosos, cheios de veredas erradas, de comportamentos que não agradavam a Deus. Estou pronto? Não, porque o dia que eu estiver pronto, ele vai fazer chamada e eu vou embora. Mas graças a Deus que eu já não sou quem eu era. Deus transforma a nossa vida. Deus transforma. E queridos, aqueles que dão ouvidos para esses falsos mestres, falsos profetas, eles vão se amontoando no caminho espaçoso, tentando praticar as suas crenças particulares. E nos dias presentes, infelizmente, multidões têm sido arrastados por esses discursos. É ou não é? Está no nosso meio, no cristianismo, não porque a fé em Jesus Cristo tem atraído, não é isso, mas é porque Satanás o enviou. É Satanás que envia mesmo. Ele procura o mundo e não o Senhor Jesus. Ele oculta o seu objetivo obscuro sob a máscara da religiosidade, porque sabe que os cristãos são um povo crédulo. Sabe também que os cristãos estão proibidos de julgar. E sempre que for necessário vai lembrar eles disso.
não pode jogar. Esses são aqueles, eles se defendem, eles usam isso para poder se defender. Não pode julgar. Mas peraí, onde que diz que não pode julgar? Entenda o que o texto está dizendo. Tem o poder de desviar muitos do caminho certo. É provável que nem eles mesmos tenham consciência disso tudo. E é possível que Satanás, a força que o move, obscureça o conhecimento que ele tem de si mesmo. Então tem muita gente que é simplesmente marionete na mão do inimigo. Ele está lá sendo um instrumento de Satanás, mas nem ele tem consciência disso tudo. Dura essa descrição, não é? Mas a gente tem que lembrar o que Jesus disse para Pedro. Quando Jesus ele foi lá e predisse a sua morte, e aí Pedro com seu coração, né? O Pedro é aquele que ele faz o que um monte de gente tinha vontade, mas não tem coragem de fazer. Né? Então por isso que tanta gente se identifica com Pedro. Aí Jesus vai lá e fala, então eu vou morrer e vai acontecer isso. Não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer com você. Mateus 16, 23, Jesus responde assim para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Duro isso, né? Contudo, não convém que sejamos excessivamente dados à censura, mas também não devemos cair no erro de confundir santidade com cortesia e espírito amigável. Porque, queridos, Jesus falando tudo isso que ele falou até então, se a gente parasse nesses versículos só dos falsos profetas e não tivesse a questão da árvore, tudo isso poderia gerar no meio da igreja grande desconfiança. Já pensou? Falso profeta, está aparecendo, falso profeta. Já pensou? Se a gente viver com essa neura, já pensou? Olhares mútuos de suspeita, espíritos inquietos, julgamento. Mas Jesus ele vai libertar os seus discípulos dessa desconfiança que poderia destruir a igreja. Porque Jesus ele não está em nenhum momento incentivando uma mentalidade de caça a heresias. Não é isso. Nós não precisamos ser o CSI da vida, da fé. Não é isso. Não é isso. Mas diante de tal alerta, como discerni-los? Como identificá-los? Ele diz que a árvore má produz frutos maus. E assim, no devido tempo, ela vai se revelar. Não há necessidade de vermos o coração de ninguém. Tudo o que nós precisamos é esperar até que a árvore produza os seus frutos. E Jesus ele garante que haverá a produção de frutos. O ser humano ele produz. Isso é inevitável. Jesus está dizendo com isso que o ser humano ele não pode viver de aparência por muito tempo. A época do fruto, a hora do discernimento, ela chegará. Cedo ou tarde, a sua verdadeira natureza se revelará mostrando o que é naquilo que faz. E assim, o falso profeta ele não é apenas um lobo, mas ele também é uma árvore má. A seiva que o alimenta vem do maligno. A mensagem que está em sua boca é a mentira. E por ser uma árvore má, nenhum fruto nutritivo pode ser colhido dela. Porque essa é a sua natureza. Não tem como colher um fruto bom de uma árvore má. Tanto a sua doutrina como a sua vida são pervertidas. Tanto as suas palavras como as suas obras são carregadas de veneno. Eu não sei se vocês observaram também a notícia da semana passada, que teve uma família envenenada lá em Minas Gerais que comeram uma couve venenosa. E tinha aparência de couve. Você olha lá e você fala que é couve. E aí morreu uma mulher, tem outros internados, enfim. Essa couve venenosa aí está dando o que falar lá em Minas Gerais. E é isso que o texto está dizendo, tem aparência, parece, mas não é.
Não é. Não é. Se observarem bem a leitura que nós fizemos do texto, por 2 vezes Jesus vai dizer o seguinte: pelos seus frutos vocês os conhecerão. 2 vezes ele vai dizer isso. E por que ele diz 2 vezes? É uma repetição com a finalidade de enfatizar melhor a questão que lhe interessava. Ou seja, o ser humano ele não pode viver de aparência por muito tempo. De longe, qualquer graminha verde parece que é maravilhosa. Quando a gente chega de perto, a gente vai ver a vida como ela é. A época do fruto, a hora do discernimento chegará. O fruto irá revelar a árvore. Jesus ele usa o princípio geral sobre produção de frutos conforme cada espécie de planta. Ele vai dizer: por acaso se colhem uvas de espinheiros? Não, não é de espinheiros. É da videira que vem a uva, não é? Ou figos de ervas daninhas? É óbvio que não. E em seguida ele fala da produção de frutos conforme a qualidade da árvore. Toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. E esse modo de dizer aqui é o modo judaico-semítico. O que é o modo judaico-semítico? É quando ele traz tanto o positivo quanto o negativo. E para que ele traz isso? Para não haver dúvida nenhuma. Está bem explicadinho, tá? A árvore boa produz fruto bom. A árvore má produz fruto mau. Isso é o modo semítico judaico de dizer alguma coisa. É para não ter dúvida nenhuma. Na época de Jesus, todos entenderam muito bem o que ele estava explicando. E todos sabiam naquela época, quando ele está dizendo isso, que tinha lá um espinheiro, que ele produzia certas bagas pretas, que de longe poderiam ser confundidas com uva. Era um espinheiro, mas de longe ele tinha lá umas bagas pretas que ele produzia que confundia com uva. E também havia um certo cardo, cuja flor, a certa distância, podia ser confundido com figo. Então, é isso que Jesus está explicando aqui na hora. Só que entenda bem, como eu disse lá do caso da couve, parece, mas não é. Parece. De longe confunde, mas não é. E má, se referindo à árvore, é a palavra que não significa estragada. Porque uma árvore decadente ou estragada, ela não vai produzir fruto nenhum. Ou estou errado? Má não é que a árvore é estragada. Não é. E ele estava nos chamando a atenção para o fato de que as árvores que se assemelham umas às outras, que podem parecer perfeitamente saudáveis, elas não produzem a mesma qualidade do fruto. É isso que ele está chamando a atenção. E o que ele chama de frutos maus também não indica que é um fruto podre, tá? Ah, um fruto mau. Nossa, já saiu podre o fruto. Não é isso. Mas ele está se referindo à qualidade, que é deficiente, que o fruto não é bom. Então a árvore produz fruto, e o fruto não é bom. Não é que a árvore não presta, que é decadente, não é que o fruto também é podre. É que não é de boa qualidade, nem a árvore, nem o fruto. E para aqueles que apresentam um fruto mau, os puritanos, eles chamavam esses de crentes temporários. Crentes temporários. Aplicando aquele texto tão conhecido de 2 Pedro 2:22, que diz assim: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. E é assim que eles encaravam esses que estavam no meio da igreja produzindo frutos maus. Mas vamos falar de coisa boa. Já a árvore que vive sobre a fertilização dos ensinamentos de Jesus, ela permite-se
ser germinada pelos princípios e valores do Evangelho. Ela alimenta-se com a seiva da videira, torna-se naturalmente uma árvore produtora de bons frutos. Os frutos, eles estão relacionados ao modo de ser e viver do discípulo, ao seu caráter, à sua prática de vida, tendo como referencial a cumplicidade com os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso que é uma árvore boa. Logo, os frutos, eles são tanto os ensinamentos proferidos, aquilo que nós ensinamos, como também o caráter do discípulo. Aquilo que nós mostramos pelo nosso modo de viver, que precisa ser de um genuíno cristão. Os frutos, eles são consequências naturais das pessoas marcadas pela vida de Jesus. E aquilo que se acha do coração do discípulo, forçosamente acabará se manifestando em suas crenças e nas suas condutas. O que a gente aparece na vida. O que a gente aparece na vida. Quando você se colocar diante de uma bifurcação, que ou você agrada a Deus, ou você nega a Deus, você sabe muito bem para onde ir. Você sabe muito bem, vai aparecer na sua vida. Se você é um discípulo, vai aparecer na sua vida. Você não vai vender a sua alma para o diabo. Você não vai que perto de um você quer agradar, perto do outro, aí você quer agradar o outro também. E aí quem agrada a todo mundo desagrada a Deus. Não é assim que vive um discípulo de Jesus Cristo. A nossa vida, a nossa natureza, o nosso comportamento vai ser um comportamento de um discípulo de Jesus Cristo. Errar, vamos errar. Somos pecadores, mas diante do erro a gente vai se arrepender, a gente vai pedir perdão, a gente vai reparar o erro, a gente vai se reconciliar com o irmão, a gente vai voltar para acertar a situação. E isso tem que acontecer. O indivíduo que possui em seu interior a natureza divina, necessariamente ele produz fruto bom. O bom fruto descrito nas bem-aventuranças. O fruto que o Senhor Jesus procura é uma vida em conformidade cada vez maior com as normas do reino, que reflete justiça, humildade, pureza, confiança em Deus, persistência na oração, obediência aos mandamentos de Jesus, fé, amor, generosidade e rejeição de tudo que é hipócrita. Jesus, ele não está falando de moralidade superficial, hipocrisia religiosa, que tem aparência de bons frutos. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está afirmando como de fato o discípulo é na sua essência mais básica. Ele está falando daqueles cujos frutos naturalmente nutrem e inspiram outros a gostarem e terem o prazer de viver. Um discípulo, ele produz vida onde quer que ele esteja. Ele é uma pessoa agradável nos relacionamentos interpessoais. Uma pessoa que cola perto dele, que está desesperançosa, opa, ele tem Jesus. Ele vai falar de esperança, ele vai falar de fé, ele vai amar até mesmo aqueles que não merecem, ele vai acolher até mesmo aqueles que não merecem, ele vai estender a mão. Ele não vai ser um carrasco. Ele é discípulo de Jesus. Ele vai suplementar amor e justiça aos sedentos. Mas o destino final da árvore má é a condenação e o juízo. E esse é certo. Hoje, nós precisamos lidar com esse perigo. Mas haverá um dia que o juízo de Deus eliminará esse mal completamente, como diz o versículo 19. Dietrich Bonhoeffer diz: a árvore má será cortada e lançada ao fogo. Toda a sua exibição de nada lhe valerá. E eles serão condenados, cujo destino será a destruição. Contudo, queridos, para poder encerrar, falsos profetas precisam ser identificados no tempo presente. Nós precisamos identificá-los.
Sabe por quê? Porque teologia errada desemboca em vida errada. Um ensino falso deságua em práticas erradas. Um falso mestre, ele nunca será um padrão de santidade, nem jamais andará piedosamente, porque é uma árvore má. Logo, os seus frutos serão maus. Mas, até então, pode ser que esteja até confortável. Então eu quero deixar você um pouquinho desconfortável, trazendo para as nossas vidas, uma vez que é fácil procurar e quem sabe até identificar o falso profeta e a árvore má no outro. Quais são as qualidades dos frutos que nós estamos produzindo? Ou seja, e você? É um falso profeta? E você? É uma árvore má? Ou você é uma árvore boa? Será que estamos produzindo frutos bons? Será que estamos produzindo frutos maus? Querido, é pelo fruto que a gente conhece. Porque eles revelam o nosso caráter e o Senhor a quem servimos. Que Deus nos ajude para frutificarmos os valores do reino como discípulos que somos. Amém?